Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal na luz da verdade. Obra em 3 volumes, são editados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br e pelo Movimento Internacional do Graal no Brasil, www.mensagemdograal.com.br. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Amém. Eu sou espiritualista, leitor da Mensagem do Graal, já há muitos anos, e fundamentalmente tudo que eu faço aqui nas redes sociais, no YouTube, no meu canal, visa a divulgação dessa mensagem, que é a nova palavra viva de Deus, escrita de próprio punho. É Espírito da Verdade, o prometido Espírito da Verdade. Estou em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 31 de agosto, terça-feira. Dia de sol, 24 graus. E agora são 14 horas e 2 minutos. Hoje está uma semana do 7 de setembro, na próxima terça-feira. Então, existe muita expectativa com relação ao 7 de setembro, as questões políticas e também desde 1964, quando o povo, sociedade brasileira conservadora, pediu, pressionou o exército, as forças armadas para atuarem, tomarem o poder a fim de destituir o governo João Goulart, claramente comunista, né? Então, isso aconteceu, foi um sucesso, e tivemos um período de regime militar de 1964 a 1985. Quando houve um desenvolvimento muito grande no Brasil, segurança, e muitas pessoas mais velhas, conservadoras, sentem saudades daquele tempo. Porque depois o povo, vamos dizer assim, instigado pela esquerda, né, pela essa tendência comunista, socialista, né, que sempre foi minoritário na sociedade brasileira, né? É sempre bom dizer que a sociedade brasileira ela é fundamentalmente conservadora, pode-se dizer até 90% da população tem essa tendência. Agora, essa linha esquerdista, comunista, socialista, no máximo dá 10% da população, mas ela acabou influenciando muitos, né? Com promessas, com mentiras, e
E a partir de 1985 houve essa tendência, né, chamada redemocratização. Mas pode-se dizer que esse lado que acabou predominando na política tem sempre essa tendência comunista, socialista. E aí o regime militar deixou o poder, teve aquele primeiro governo em que Tancredo Neves foi eleito pelo Congresso, né? Não houve eleições diretas naquele ano. Eu me lembro muito bem dessa época. Eu nasci em 1961, então na época eu tinha 24 anos e havia muita expectativa, muita esperança. Eu também tinha muita esperança, né? Era uma expectativa muito grande. Porém, inesperadamente, Tancredo Neves, no dia da posse, me parece que no dia da posse, um dia antes, ele surpreendentemente foi internado no hospital lá de Brasília, né? Ele teve um diverticulite, né? É uma eu não é uma é um problema aí, questão da digestivo, né? E enfim, e ele já tinha esse problema e ninguém sabia, né? Ele estava adiando, talvez tenha adiado é, demais e agravou. E quando foi para o hospital, foi operado, mas me parece um tanto fora da hora, né? Deixou agravar o problema justamente para não revelar a sociedade, enfim. Ele temia, né, que houvesse muitos, ou então um retrocesso, voltando ao regime militar, ou então convulsão, tumultos, né, populares, enfim. Ele queria assegurar aquilo que estava na mão dele, que era o poder. Ele já tinha na época 77 anos, se não me engano, já era idoso, né? E o poder, ele acabou gravando o estado de saúde dele. O vice-presidente José Sarney acabou assumindo. Depois ele faleceu após em São Paulo, né? Foi enviado em São Paulo, mas o estado dele estava tão grave que não houve reversão no estado dele, né, de saúde. E José Sarney, o vice-presidente José Sarney foi se tornou o presidente, né? Ele tinha uma linha conservadora, mas ele nessa época de transição ele saiu do partido Arena, né? Havia só dois partidos, o Arena, que era, vamos dizer assim, estava ligado ao governo, regime militar, enfim, conservador, e o MDB, que tinha a linha mais progressista, vamos dizer assim, socialista, né? E, enfim, o José também ficou 5 anos no governo. Até o governo dele foi relativamente moderado, né? Foi uma espécie de transição. Nesse período eu acabei indo para Brasília, né? Eu sou de Campinas e em 1989, em março, eu fui para Brasília. Acabei ficando lá 2 anos, mais ou menos, e passei esse momento de transição quando houve as eleições diretas, né, que foi muito pedida pelo povo, muita ilusão também, né? Então tinha muito essa questão, né, de muitos anos que não se votava para presidente,
da República e houve essa campanha, diretas já, e eu via muito essa tendência, né? O anseio popular, né? E a partir daí que houve um embate maior entre a esquerda e outras tendências mais moderadas, né? Do socialismo e comunismo também, né? E acabou indo para o segundo turno Fernando Collor, que era mais uma linha progressista, direitista, e Lula, que naquela época era um radicalismo, né, de esquerda, vamos dizer assim, né, representava o radicalismo, né, mas ele acabou indo para o segundo turno, perdeu, acho que não me lembro bem qual foi a porcentagem de votos, mas foi algo assim de 45 para 35, a 35% dos votos, né, no segundo turno. Se for considerar votos válidos, acho que foi algo assim, 55% para o Collor, 45% para o Lula, né? Foi a primeira eleição presidencial dele. Enfim, eu vi aquela festa, né, da posse de Fernando Collor, na esplanada dos ministérios. Eu estive lá vendo, né, a posse. Ele foi lá aquela espécie de parlatório, né, discursar. Tinha lá poucos, né, acho que uns 10 pessoas de preto, os dos petistas, né, lá entre o público, e ficou meio bem de lado assim, né, mas e isso é interessante, até vou fazer uma analogia com os dias de hoje, né, que naquela eleição de Lula, na primeira eleição presidencial, depois da derrota, ficou uns poucos, né, vestidos de preto, lá no dia da posse, né, meio isolado, acho que a polícia estava protegendo, isso já faz quanto? 32 anos. Enfim, já não me lembro tão bem como foi, né, mas tem essas recordações. E hoje é o que nós podemos ver do petismo, né, que as manifestações estão, depois da eleição do governo de Bolsonaro, ele ficou bem restrito, né? Perdeu, né? Vamos dizer assim, que em 1989, com a primeira eleição, disputa de votos válidos, votação para presidente, né? Eleição para presidente, depois do regime militar, até essa eleição para Bolsonaro, foi todo o período de que o petismo iniciou seu predomínio na sociedade, embora tenha perdido 3 eleições para presidente, né? Primeiro para Fernando Collor, segundo para Fernando Henrique, terceira eleição para Fernando Henrique, na quarta que conseguiu se eleger, né, Lula, em 2002, e depois se reelegeu em 2008, e depois conseguiu eleger Dilma e reeleger Dilma, né? Então houve 4 eleições aí ganhas pelo PT. Até Dilma sofreu impeachment. Temer, da linha mais moderada do socialismo, né? Centrão, PMDB. E aí ele, com a caída da Dilma, esse terrorista, né? Entrou Temer. E aí houve uma transição para que Bolsonaro, com a sua
sua extrema-direita, vamos dizer assim, muito, muito na pessoa, nas ideias de Bolsonaro, né? Uma direita que tem a impressão que não é uma direita como é conhecido no mundo, né? Uma direita mais extrema, é, radical. É radical no sentido das políticas, né? Das ideias que Bolsonaro defende, né? Então, pode-se dizer, eu vejo assim, que Bolsonaro é a nova direita, até em termos mundiais, né? Eu acho que aquele Trump também, né? Donald Trump também, personificava uma direita do Partido Republicano, tanto nessa linha de Bolsonaro, mas Bolsonaro eu acho que está personalizando essa direita, assim, em nível mundial, né? Uma direita que busca os valores conservadores, é, a questão da educação infantil, enfim, a questão religiosa, e então houve uma mudança. E principalmente o militarismo, né, o armamentismo, que isso é fundamental nesse pensamento de direita de Bolsonaro, né? A necessidade de facilitar o armamento da população de bem, vamos dizer assim, que está capacitada a ter a posse, quer dizer, ter a posse e o porte da arma. Então isso é não dificultar, né, para essas pessoas que desejam ter a posse e até o porte da arma, que possam obter então sua arma. Agora, então isso é uma linha, né, de pensamento da direita, né, que o povo tem que se defender, tem que se armar, ou seja, a arma tem que estar, o armamento, na mão certa do cidadão de bem e não da criminalidade. E a linha do pensamento ditatorial, comunista, exatamente desarmar a população, para que ela possa ficar o mais possível submissa, né? Então é isso. Eu, em termos de experiência política, vamos dizer assim, sempre fiquei um pouco distante, né? Embora sempre apreciasse a política, sempre fiquei um tanto distante porque eu atuava mais na arte, né? Artes plásticas, era uma ligada nessa parte, no trabalho, publicidade, e deixei a questão política um tanto de lado, né? Mas eu me lembro que em 1982, em Campinas, estive lá assistindo um comício do Lula, no início, né, do PT, estava estruturando candidatos para deputado, vereadores, e me parece que o Lula estava naquela época, ele se candidatou para governo do estado de São Paulo. Parece que ele ficou lá em quarto ou quinto lugar, mais ou menos assim. Naquele governo, quem venceu foi o Montoro, se não me engano, né? Foi o Montoro, André Montoro, né? Um político tradicional, né? Da linha tanto social-democracia, né? Eram uns políticos mais respeitados aí, né? Dessa linha, né? E eu não tenho certeza se é do ano de 82, mas me parece que foi isso. Então, houve essas candidaturas e Lula parece que foi a única candidatura que ele teve, né, para governo do Estado.
depois eu acho que percebeu que não ia conseguir se eleger, ficou como deputado federal, que ele tinha mais influência a nível nacional, e a meta dele era candidatura presidencial, quando houvesse a redemocratização, a volta das eleições diretas. Né? E foi o que aconteceu. Em 1989, houve essa possibilidade das eleições diretas, e eu fui lá. Me lembro que estava em Brasília, voltei para o meu título ainda era de Campinas, voltei lá na casa dos meus pais e fui lá votar. No segundo turno eu nem voltei, fiquei lá em Brasília mesmo. E meu candidato eu até fui meio influenciado por um amigo a votar no Afif Domingos. Eu tenho a impressão que ele era o candidato mais nessa linha, assim, conservadora, né? Eu tenho mais impressão hoje. Talvez ele teria sido um ótimo presidente. E é uma linha tanto conciliadora também, né? Mas estava entrando mais o radicalismo na política naquela época também, né? Essa polarização entre esquerda, não tanto direita, mas um socialismo moderado ou conservadorismo. O Collor também estava nessa linha também conservadora, mas mais radical também, porque tinha que ter certo radicalismo também para combater a esquerda, né? Havia também uma certa polarização naquela época. Enfim, Collor sofreu impeachment uns 2 anos depois de tomar posse. Eu já tinha voltado para Campinas, fiquei lá só 2 anos em Brasília. E aí, Itamar Franco, né? Era um PMDBista, democrático, na linha socialista, mas também um tanto conservadora, né? E então ele era vice de Collor, e ele teve um ministro, né, da Economia, Fernando Henrique Cardoso. Ele teve sucesso com a implantação do Plano Real, que acabou com a inflação, enfim, aquela inflação muito alta, né? Acho que chegou aí, inflação, não me lembro bem, mas estava mais de 10% de inflação ao mês. No ano chegava, acho que 200%, coisa assim, não me recordo bem. E então ele conseguiu debelar, vamos dizer assim, a inflação, e isso fez com que ele pudesse ser eleito no ano que vem, no ano seguinte, para a presidência, para presidente da República. Se candidatou e venceu Lula, e também, isso foi em 94. Tomou posse 1º de janeiro, né, de 95. Conseguiu se reeleger em 1998, mas o Fernando Henrique já tinha uma tradição esquerdista, né, comunista, socialista, embora bem intelectualizada, né? E eu simpatizei mais nessa linha, né? Cheguei até a me filiar ao partido, né? PSDB, e voltei nesses candidatos. Embora eu também, Enéas Carneiro, né? Eu tinha também essa visão. Eu achei o Enéas Carneiro tinha ideias muito boas, e
era notório que ele não tinha apoio político, né? Nem da sociedade e nem entre os seus pares, né? Do, do, do legislativo, né? Ele não tinha apoio, era uma figura um tanto fora dos padrões, né? Mas eu acabei votando nele. E parece que eu não sei se foi esse candidatou, não sei se duas eleições, 94 e 98. Me parece que sim. Mas uma dessas eleições eu votei no. Me parece que foi a primeira, foi no 94. Eu votei nele. No segundo, me parece que eu votei no Fernando Henrique. Me parece que foi isso. É, eu era, vamos dizer assim, um eleitor do PSDB. E continuei nessa linha até. Nunca votei no PT, né? Embora tenha alguma simpatia, eu cheguei a ter alguma simpatia, né, pelo PT. 2002, eu nem me lembro exatamente em quem eu votei. Ah, no José Serra, né? Eu votei no José Serra. Eu tinha muita afinidade com o José Serra, né? Ele era na linha mais conservadora do que Fernando Henrique. Ele era um socialismo assim intelectual também, mas não tendendo para o radicalismo, e foi presidente, né, da União dos Estudantes. Então tinha um passado, uma política mais de centro, né, vamos dizer assim. José Serra, né? Eu até lamentei muito por ele não ter sido eleito, né? Assisti os debates que ele teve com Lula em 2002. Eu acho que ele também não conseguiu, depois do é, se eleger, porque eu acho que faltou um certo apoio, né, do Fernando Henrique, né? Ele não, ele penso que o Fernando Henrique devia ter apoiado mais, né? José Serra, ele tinha feito uma gestão no Ministério da Saúde muito boa, e isso também propiciou a ele uma candidatura, né? Então mas não teve sucesso. Ele foi para o segundo turno, mas ficou muito atrás de Lula. Depois, em 2006, na eleição de 2006, 2006, quando o Lula se reelegeu, né? Mas aí não foi o José Serra, né? Ele estava melhor nas pesquisas do que Alckmin, né? Mas assim nos últimos tempos, acho que meses, né, de se definir o candidato, foi decidido que ele se candidataria a governador, que assim ele me parece que o PSDB já estava com uma visão meio derrotista. Eles acho que estavam percebendo que não conseguiria novamente derrotar Lula. Então, a última hora, sim, ele foi escolhido o Alckmin como adversário, como candidato, né? E ele, no começo, estava indo bem, mas no segundo turno, claramente, ele foi rejeitado, né, pelo eleitor brasileiro, né? E Lula se elegeu novamente, apesar de já ter havido muitos escândalos, né?
Agora, eu continuei essa linha mais assim social-democrata até a eleição de Bolsonaro, né? 2018, após o atentado, né, contra ele, eu percebi a necessidade da direita. Me despertei para a direita, que eu nunca atentei para a direita. A direita sempre foi um tanto estranha para mim. Mesmo até a esquerda, né? A esquerda era talvez um pouco mais simpática, mas aí eu percebi a realidade política, né? Essa polarização, tomei mais consciência do mal que representa, né? O comunismo, o socialismo. Então eu posso dizer que politicamente estou mais consciente, né? Houve duas eleições anteriores, né, que o José Serra voltou a se candidatar à presidência, mas perdeu para Dilma. E também eu votei no Serra, né? Estava torcendo para ele, enfim. Mas naquela época ainda não estava em redes sociais, né? Não tinha muito o que fazer, né? Temos assim de apoiar melhor o candidato. E depois teve a reeleição de Dilma, né? Quando o Aécio quase venceu. Pode ser até que tenha sido fraudadas as eleições. Talvez ele tenha ter vencido, né? Mas enfim, aí eu tomei consciência da direita e apoiei Bolsonaro. Isso foi após o atentado que ele sofreu. Aí eu já estava nas redes sociais, bem presente nas redes sociais, procurei sempre apoiá-lo e continuo apoiando. E agora estamos aí, o Bolsonaro, desde 1919, 2 anos e meio, indo para 3 anos de governo, e vem essa questão de 7 de setembro, né? Essa possibilidade de o regime militar, os militares, aliás, de Bolsonaro convocar os militares, né, vamos supor assim, uma limpeza das instituições, né, no sentido de essa infiltração que existe da esquerda nas instituições, todas as instituições, né, do governo, para que haja uma limpeza nisso. Né, e aí o poder militar vai ter que atuar nisso. E eu acho isso muito necessário hoje em dia. Né. Então, essas são minhas reflexões sobre política e sobre o 7 de setembro.